Você já ouviu falar em violência obstétrica? É quando a mulher, ao dar à luz, deixa de ser ouvida e é privada de direitos, como, por exemplo, ter ao lado um acompanhante. O Ministério Público Estadual e o Federal no Amazonas investigam esse tipo de violência nas maternidades do estado. Mães e profissionais de saúde são ouvidos. Eunice está preocupada com a segunda gravidez. A experiência do parto do primeiro filho não foi boa. Meu receio é esse, né? De sofrer muito e não querer fazer uma cesárea e forçar o parto, porque meu primeiro foi forçado. Já a Isabela, que vai ser mãe pela primeira vez, não esconde a insegurança. A gente fica um pouco receosa, né? Porque a gente percebe que é muita dor que a mulher sente, mas o que a gente espera é ser sempre bem tratada, né? Ter esse tratamento, ter pessoas que levem em conta o nosso sentimento, porque é uma fase que a gente fica muito sensível. Nem Eunice, nem Isabela conhecem bem o chamado parto humanizado. Há muita polêmica e dúvidas em torno do tema. O parto humanizado é aquele em que as decisões da mulher são levadas muito mais em conta do que em um parto convencional. Isso significa realizar o mínimo de intervenções médicas e apenas as autorizadas pela gestante, sempre levando em consideração a segurança e a saúde dela e do bebê. O desrespeito a esses direitos pode configurar violência obstétrica. Esse tipo de violência é alvo de investigação do Ministério Público Federal. Não havia relatos formalizados dessa violência, a gente decidiu fazer uma audiência pública para trazer toda a comunidade, todos os profissionais envolvidos na saúde, para conversar sobre o atendimento à mulher. Não já pressupondo que existia violência obstétrica, mas trazendo a oportunidade para que as mulheres conhecessem o que pode ser uma violência contra a gestante e também pudessem se manifestar. A Lei Federal 11.108 de 2005 determina que o Sistema Único de Saúde, o SUS, garanta à mulher o direito a um acompanhante, desde o momento em que ela entra em trabalho de parto até o pós-parto. Pioneira no combate à violência obstétrica no Amazonas, Raquel defende essa lei. Ela decidiu criar um grupo na internet para atender outras vítimas de violência obstétrica. O mais difícil de lidar com essas questões, essas mulheres que sofrem graves violências, né, é o descaso, né? É a falta de apoio, é realmente o descaso, tanto do poder público, muitas vezes, mas também o descaso dos próprios profissionais de saúde, tanto enfermeiros, médicos, as equipes de saúde como um todo, dos hospitais que atendem essas pessoas. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas alega que o problema não está só na atitude dos profissionais, mas também na falta de estrutura das unidades de saúde. A grande maioria das maternidades públicas do nosso estado e do Brasil, de uma forma geral, não tem estrutura adequada para esse tipo de prática, né, que é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, né? As salas de pré-parto, em geral, são enfermarias, né? Os leitos, muitas vezes, separados por apenas uma cortina, né? Dessa forma, as pacientes perdem a sua privacidade. As maternidades quase sempre são superlotadas e sem infraestrutura adequada. Para as mães que são vítimas, Raquel ensina que o silêncio não ajuda. É preciso denunciar. A gente pode ligar diretamente para a Ouvidoria Geral do SUS, que é 136, para o 180, que é um telefone de violência contra a mulher, procurar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a polícia, o CRM. A gente não deve se calar porque um pouquinho que a gente fala, um pouquinho que a gente reclama ou denuncia vai ajudar lá na frente muitas outras mulheres. E no país campeão em cesarianas, surge um movimento para aumentar o número de partos normais. O Ministério Público tem atuado para tentar diminuir o número de cirurgias desnecessárias e, assim, devolver à mulher o protagonismo na hora do parto. Esse é um parto natural, também conhecido como parto humanizado, chamado assim por não utilizar intervenções como técnicas cirúrgicas, cortes ou anestesia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o procedimento é mais seguro do que a cesariana, que é uma cirurgia considerada de risco médio, já que 7 camadas são abertas até retirar o bebê.
Dados da OMS revelam que as chances de uma mulher morrer durante a cesariana é 10 vezes maior que no parto normal. No caso dos bebês, a chance de óbito durante o nascimento ou antes de completar 1 ano de vida é 11 vezes maior com a cesariana. Apesar de todos esses riscos, o Brasil é considerado o campeão mundial de cesarianas, segundo a OMS. Aqui, as intervenções cirúrgicas representam metade dos partos feitos pelo SUS. Em hospitais particulares, chegam a 90%. Mas esse cenário pode mudar. Recentemente, a Justiça Federal de São Paulo acolheu recomendação do Ministério Público Federal e determinou à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que aumente a remuneração por partos normais. Assim, o médico ganharia 3 vezes mais por esse procedimento do que pela cesariana. Na contramão do estímulo ao parto normal, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro pediu à Justiça o fechamento das casas de parto da capital carioca com o argumento de que os estabelecimentos não podem funcionar sem a presença de médicos. Mas a Justiça negou o pedido do Conselho, seguindo recomendação da Procuradoria Regional da República da 2ª Região para manter o funcionamento das casas. Esta casa de parto em São Sebastião, a 20 quilômetros do centro de Brasília, realiza em média 40 partos por mês, todos naturais. Dona Veronilde já deu à luz 2 vezes no local. Cheguei em casa, já foi, como diz, levar a rotina normal, né, dia a dia, né? Foi normal, foi ótimo, para mim foi, né? A casa de parto tem 6 leitos. As acomodações são bem diferentes de um centro cirúrgico. Uma cadeira reclinável, uma bola flexível que ajuda no relaxamento da grávida, uma banheira caso a mãe queira dar à luz na água. Nas paredes, cartazes que indicam as posições mais adequadas para o parto natural. A regra é respeitar a vontade da gestante. Ela tem liberdade de escolher a forma como ela vai parir. Então, ela vai escolher se ela quer de cócora, se ela quer na água, se ela quer agachada em uma banqueta ou se ela quer deitada. Então, na verdade, é isso, é ela que vai optar. Nós acompanhamos uma consulta da Cíntia. Grávida de 9 meses, ela se prepara para o 4º parto natural. É bem tranquilo, bem melhor, né? Porque ali a dor é só na hora, a recuperação é bem melhor, é mais rápido. Para ter uma experiência tranquila e livre de traumas, muitas grávidas contratam o serviço de doulas, uma acompanhante que auxilia antes, durante e após o parto, com apoio psicológico e afetivo. Raíssa é profissional da área, fez curso de qualificação e já acompanhou 22 partos. Ela conta que a escolha pelo trabalho foi motivada pela insatisfação vivenciada na própria gravidez, 2 anos atrás. Eu senti falta de ter alguém ali mais comigo para me dar esse suporte emocional. E eu estudei muito durante a gravidez, eu me preparei muito e eu sentia que aquilo não podia ficar só comigo. Então, a minha vontade mesmo era de passar aquilo para outras pessoas, era de ajudar outras pessoas. E ajudando outras pessoas, a gente acaba se curando, né? Te amo, você é demais. Você viu, amor? Te amo. Nossa, aquela que é muito